Olá, espero que você esteja bem, né? Então vamos para a nossa primeira aula, né? O tema que eu trouxe aqui foi sobre o nascimento de Jesus, né? Que se encontra lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Por que eu trouxe o nascimento de Jesus? Porque, como eu expliquei anteriormente, né? Eu estou iniciando junto com vocês, né? O estudo da Bíblia, então a gente vai entender junto. E a primeira coisa sobre a primeira pessoa que eu quero realmente conhecer é sobre Jesus, quem foi Jesus, por onde Jesus andou, como ele era, o que ele fazia, né? Então é isso que eu vim trazer aqui. Eu vou seguir uma estratégia aqui, vou explicar a vocês mais ou menos como vai funcionar. Se vocês acharem que não está conseguindo entender, que tem uma forma melhor de fazer, peço que, por favor, vocês sugiram. Fiquem à vontade, a gente está aprendendo junto aqui também. E vamos lá para a próxima apresentação. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei aqui a versão, eu peguei aqui a versão da NAA, né? Que é a versão mais fiel, né? Em relação à tradução original da Bíblia, né? Do Novo Testamento, que é o grego. Então, possa ser que a sua Bíblia ela esteja diferente, não esteja da forma que está aqui na apresentação. Mas, né? É, aqui na minha Bíblia também, né? Ela tem uma versão um pouco diferente dessa que eu estou trazendo na apresentação, mas a gente vai tentando entender aqui, de acordo com a Bíblia de vocês também, as palavras que estão diferentes para a gente conseguir, né, conciliar o entendimento. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro é passar versículo por versículo, né? Entender, né, o que está falando, e versículo por versículo, depois a gente fecha tudo no resumão de tudo que a gente aprendeu, de todos os versículos, para a gente concretizar esse entendimento, né, de todos esses versículos. Vocês podem também colocar aí nos comentários o que vocês entenderam, então fiquem à vontade, vão aprender junto e vamos lá. No versículo 18, né, que é onde começa a falar, né, sobre o nascimento de Jesus, né, do capítulo 1 de Mateus, fala assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O que a gente consegue entender aqui? Em algumas versões da Bíblia, fala assim, né, versículo 18, fala aqui: Maria, sua mãe, desposada com José. Pode ser que na sua versão esteja assim, né? Desposada. Mas desposada, né? Tem o significado de comprometida para casar ou estava prometida em casamento a José. Tá? Então, quando você lê desposada, você vai lembrar que é isso daqui. A gente consegue entender também aqui que Maria ela estava grávida mesmo antes deles morarem juntos, porque fala, mas antes de se unirem, ela se achou grávida. E a gente também consegue entender que Maria ela estava grávida do Espírito Santo. E então a gente conseguiu entender que Maria ela estava prometida em casamento, né, a José, mas antes deles morarem juntos, antes deles se unirem, ela estava grávida do Espírito Santo. No versículo 19, fala assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A gente leu no versículo anterior que ela estava prometida a José, mas eles ainda não estavam morando juntos. Eles ainda não tinham se unido, né? E ela já se encontrava grávida, né? Então, José, ele era um homem justo, como está no versículo, e ele não queria expor isso para não envergonhar Maria em público. Então, o que foi que ele estava pensando em fazer? Em deixar Maria sem que ninguém soubesse, ou seja, deixar Maria em secreto para que ela não fosse envergonhada. No versículo 20, fala assim: enquanto ele refletia sobre isso o quê? Sobre deixar Maria em secreto, né, para não expor ela também, e ela não passar vergonha. Então fala, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então imagina, José estava aflito lá, pensando em deixar Maria, né, porque ela já estava grávida, e ele estava pensando em deixar ela em secreto para ela não passar vergonha, não ser envergonhada em público. Ele estava pensando em deixar ela, mas enquanto ele refletia nisso,
Em sonho, o anjo do Senhor apareceu para ele falando: José, não tenha medo, né, de receber Maria como esposa, que era justamente o que ele estava com medo. Né? Então o anjo explicou, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo, ou seja, a gravidez, ela está grávida, não foi de nenhum homem, né? É do Espírito Santo, né? O anjo falou isso para o José. No versículo 21, o anjo continuou falando para José: E ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então o anjo continuou falando, né? Não tenha medo, pode tomar Maria como sua esposa, né? Porque o que ela está gerando é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz a um menino, né? E você deve pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará, né, o seu povo dos pecados deles. Então, né, o anjo falou que a criança seria um menino e que o José deveria pôr o nome de Jesus porque ele salvaria o povo dos seus pecados. No versículo 22, fala: Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Então, o nascimento de Jesus acontecer dessa forma, de uma virgem, foi o cumprimento de uma profecia que Deus ele já tinha falado muito antes, né, através do profeta, né, que está lá em Isaías 7,14, né, que fala assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, né? Então, é citado, né, o que Deus falou através do profeta Isaías, lá em Isaías 7,14, né, que fala: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, né? Então foi citado esse versículo aí em Mateus, no versículo 23. No versículo 24, quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Então, depois que José acordou, né, do sonho, ele fez como o anjo tinha falado para ele fazer, que era para ele não ter medo e para ele tomar Maria como esposa dele. E José obedeceu, né? Então, a primeira coisa aqui que a gente consegue já pegar como lição é a obediência, né? José, ele obedeceu. No versículo 25, fala assim: Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, Maria ela permaneceu virgem durante todo o período de gravidez e gestação de Jesus, porque que fala que eles não tiveram relação enquanto ela não tinha dado à luz a Jesus, né? Então, eles ficaram sem se relacionar até Jesus nascer, né? E fala, né? A quem pôs o nome de Jesus. Então, aqui a gente consegue ver mais uma vez a obediência. José, ele ouviu o que o anjo tinha falado a ele, ele colocou o nome do menino, né? Como o anjo tinha falado que seria um filho, um menino, e ele colocou o nome do menino de Jesus. No versículo 26, não, perdão, a gente já vai para Mateus, né? Capítulo 2, versículo 1. Né, que fala: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então aqui deixa claro que onde Jesus nasceu, deixa claro que Jesus nasceu em Belém da Judéia, né? Nos dias de Herodes, então o rei de Jerusalém, nesse tempo, né, do nascimento de Jesus, era o rei Herodes, e que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, né? Tem várias teorias sobre quem eram esses magos. Infelizmente eu ainda não vou saber, porque eu ainda não estudei sobre isso, mas quando eu for estudar sobre isso, eu vou trazer aqui para a gente estudar junto e a gente conseguir entender isso. No versículo 2, fala assim: E perguntavam, né, os magos, né, que vieram para adorá-lo, perguntaram: Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Né? Então, os magos do Oriente, eles perguntaram, eles estavam procurando Jesus para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Na minha versão da Bíblia, fala que o rei Herodes ele ficou preocupado. Então, na sua versão pode estar diferente, mas aqui fala que o rei Herodes ele ficou preocupado
E toda Jerusalém também, quando ouviu isso o quê? Né? Quando os magos eles perguntaram, onde que está o rei, né? Deixa eu voltar aqui. Onde que está, onde é que é nascido, né? O rei dos judeus, porque eles falaram que viram a estrela dele no Oriente e veio adorá-lo. Então, quando eles ouviram isso, eles ficaram preocupados. No versículo 4 fala: Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer, né? Então, quando os magos vieram perguntar, né, onde que haveria de nascer, né, onde teria nascido, né, o rei dos judeus, porque eles viram a estrela dele, né, e vieram adorá-lo. O Herodes ele chamou, né, todos os principais sacerdotes e escribas, né, do povo de Jerusalém e perguntou onde o Cristo deveria nascer, porque eles conheciam, né, as escrituras e eles sabiam, né, que havia uma profecia, né, falando que o rei dos judeus ele iria nascer e eles sabiam o lugar. Então foi o que o rei Herodes fez foi perguntar a eles. No versículo 5 fala que ele, né, os principais sacerdotes, eles falaram, né? E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Né? E lá em Miqueias 5:2 fala: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui, né, eles sabiam onde que haveria de nascer e eles falaram, e eles responderam ao Herodes quando ele perguntou. E eles falaram que em Belém da Judéia, né, como estava escrito por meio do profeta, né? E aqui, né, no versículo 6, é citado exatamente o versículo que a gente acabou de ler lá em Miqueias, que fala: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Né, que é o versículo que a gente acabou de ler lá em Miqueias. No versículo 7, fala aqui: Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Né? Então, quando os magos eles chegaram, né, que eles perguntaram sobre o rei dos judeus, eles falaram que eles tinham visto a estrela, né, e por isso que eles vieram adorá-lo. Então, o que foi que o rei Herodes fez? Ele chamou os magos para uma reunião secreta e ele perguntou mais ou menos o tempo em que a estrela havia aparecido, né? Para ele conseguir entender exatamente, né? Mais ou menos há quanto tempo que havia nascido Jesus. Então, lá no versículo 8, fala assim: E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também adorá-lo. Isso aqui é o rei Herodes falando para os magos, né? Vocês vão, né? Vocês busquem as informações precisas, as informações exatas a respeito de Jesus, né? Do rei dos judeus. E quando vocês encontrarem eles, vocês voltem, vocês me avisem para que eu também vá adorá-lo. Mas a gente sabe aqui que a intenção de Herodes não era bem essa, né? Adorar Jesus, que a gente vai ver mais para frente. No versículo 9, fala assim: Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Então aqui fala que a estrela que viram no oriente ia diante deles, ou seja, que a estrela ia guiando eles até onde Jesus tinha nascido. Né? E fala que quando chegou, né, parou sobre onde o menino estava. Então a estrela parou exatamente onde o menino estava. Eu não faço a menor ideia ainda se essa estrela era uma pessoa, o que seria essa estrela, se realmente seria uma estrela no céu guiando os magos. Esse conhecimento eu não tenho. Mas um dia também, quando eu for estudar sobre isso, porque eu tenho muita curiosidade, a gente também vai aprender isso aqui junto. Então, no versículo 10, fala assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, quando os magos eles viram a estrela e viram que a estrela parou, eles ficaram muito alegres e
e ficaram muito felizes, né? Como que está falando. No versículo 11, fala assim: E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então aqui fala, né, que os magos eles entraram na casa, né, eles viram Jesus com Maria, né, e eles se prostraram e eles adoraram, e eles abriram os seus tesouros e eles entregaram as suas ofertas a Jesus, e as ofertas eram ouro, incenso e mirra. Tem muita gente que fala, né, muitos pastores, muitos estudiosos falam que eram três magos. A gente sempre ouviu isso, desde pequeno a gente sempre ouviu que são três magos do Oriente, os três sábios, mas até então, né, o momento em que eu tenho estudado, eu não vi momento nenhum falar que eram três magos, né, porque o pessoal associa muito os três magos aos três presentes, né, que foi ouro, incenso e mirra, mas até o momento não. Então o que a gente tem aqui é que foram magos que eles vieram a Jesus, eles adoraram a Jesus e eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Então é o que a gente tem. Eu não vou afirmar que eram três magos, porque até então eu não vi isso na Bíblia. Se um dia a gente chegar a descobrir isso aqui, a gente também vai estudar junto, porque eu vou vir aqui estudar. No versículo 12, fala assim: E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, quem foi avisado por Deus em sonho? Os magos, né? Os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vocês lembram que a gente leu em versículos anteriores que o Herodes falou assim para eles: Vocês vão, vocês descobrem exatamente onde é que o menino está e vocês me avisem para que eu possa ir também adorar eles, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Deus ele quis o contrário, né? Eles foram avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, para não falarem onde Jesus estava, então eles seguiram por outro caminho. No versículo 13, fala assim: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Né? Então, José, né, ele foi avisado novamente em sonho, né, por um anjo que falou a ele para ele se levantar e tomar Jesus e Maria e fugir para o Egito até que o anjo, né, avisasse a ele para ele sair, né, porque Herodes haveria de procurar Jesus para matar ele. No versículo 14, fala: Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Aqui mais uma vez a gente vê que José ele faz o quê? José ele obedece. Né? Então, o que a gente já viu muito aqui nesse estudo inicial da gente sobre obediência. José ele sempre foi avisado e ele sempre obedeceu aquilo que o anjo falou para ele fazer. Né? Então, ele se levantou, tomou Jesus, né? Tomou de noite Jesus e Maria e partiu para o Egito exatamente como o anjo falou para ele fazer. No versículo 15, fala assim: onde ficou até a morte de Herodes, né? Ou seja, eles foram para o Egito e eles ficaram lá no Egito até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então, mais uma vez aqui o cumprimento de uma profecia que foi escrita, né, pelos profetas. No versículo 16, fala assim: Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Quando Herodes ele percebeu aqui, né, que está falando que quando Herodes percebeu que ele foi iludido pelos magos, que os magos não voltaram para falar exatamente onde Jesus estava, aqui fala que Herodes ele ficou com muita raiva e ele mandou matar todos os meninos de Belém e todos os meninos ao redor de Belém, de 2 anos para baixo, né, de 2 anos para baixo, porque ele queria usar mais ou menos aquele tempo que ele perguntou, né, aos magos da aparição da estrela, né, do nascimento de Jesus. E de Belém, porque ele tinha perguntado, né, aos principais sacerdotes e escribas, e eles falaram que o menino deveria nascer, o rei dos judeus deveria vir, né, de Belém da Judéia. Por isso que ele mandou matar as crianças justamente de lá.
No versículo 17, fala assim: então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. E a gente vai ver o que foi, né? Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque ele já não existe. Né? Então, aqui mais uma vez, um cumprimento de uma profecia que está lá em Jeremias 31:15, que foi escrito bem antes disso, muito tempo atrás, e que fala, né, que se ouviu um clamor porque Raquel estava chorando, né, inconsolavelmente, porque os seus filhos eles já não existiam. Então aqui a gente consegue entender que era, né, os filhos que foram mortos pela matança que Herodes causou, né, que ele mandou matar as crianças. No versículo 19 fala que, depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e lhe disse. Então, aqui fala que depois que Herodes morreu, né, um anjo do Senhor apareceu novamente em sonho a José no Egito e disse, o anjo falando, né, levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Então, aqui o anjo fala, ó José, levanta, pega Jesus e Maria e vai para a terra de Israel, porque quem queria matar Jesus já morreu. Né? Como o anjo tinha falado, você vai para o Egito, você fica lá até que a gente te avise novamente, né? O anjo avise novamente a ele para que ele saia, né? Até que morra quem estava procurando Jesus. Então morreu, então o anjo veio e avisou. Mais uma vez, né? José ele faz o quê? José ele aqui fala que, levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Então, mais uma vez, a gente vê que José ele faz o quê? José ele obedece. Ele fez exatamente como o anjo falou. Ele pegou Maria, ele pegou Jesus e ele voltou para a terra de Israel. No versículo 22, fala assim: porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia. Então, quando José ele percebeu, né, que quem estava no reinado era o filho de Herodes, que justamente a pessoa que tinha mandado matar, né, aquelas crianças e queria matar Jesus, José ficou com medo, né? Então ele foi avisado, né, por Deus em sonho, né, para ir para a região da Galileia. E no versículo 23 fala: e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então José obedeceu e ele foi morar numa cidade chamada Nazaré, lá uma cidade da Galileia, para cumprir o que foi dito por meio dos profetas, né? Ele será chamado Nazareno. Mais uma vez aqui o cumprimento, né, de profecias que foram faladas há muito tempo atrás e aconteceu. Esse seria o cumprimento físico, né? O cumprimento. Então, resumo de tudo que a gente viu, né? A gente conseguiu entender aqui, né? Vocês podem colocar aí no comentário também o que vocês aprenderam, o que vocês acharam interessante, se vocês conheciam, ou sabiam ou não sabiam de algo. Fiquem à vontade, né? Mas vamos tentar entender e recapitular tudo isso que a gente viu versículo por versículo, né? A gente viu que Maria, né, ela estava prometida a casar com José, mas antes deles morarem juntos, ela estava grávida do Espírito Santo, né? E José, sabendo que ela estava grávida, ele pensou em deixar ela em secreto e não queria expor ela, porque ele era um homem justo, para não fazer com que ela passasse vergonha. Ele não quis expor ela, né? Então, enquanto ele pensava em deixar Maria, o que foi que aconteceu? Apareceu um anjo do Senhor a ele, né, em sonho, né? Em sonho, se alguém falar para você, não que o anjo apareceu a José pessoalmente, mentira, está na Bíblia, a gente acabou de ver aqui, não sejam enganados. O anjo apareceu em sonho a José, falando que não era para ele ter medo, né, porque ele estava com medo, que não era para ele ter medo de tomar Maria, né, como esposa dele, porque o filho que ela estava gerando era do Espírito Santo e que ele deveria colocar o nome do menino de Jesus, né, porque ele seria o salvador do povo, né, salvador dos pecados do povo, né. Então José ele faz exatamente o que o anjo falou, né, ele deixou o medo de lado e ele obedeceu. Ele tomou Maria, né, como sua esposa. E fala também que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia. Fala que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Só um momentinho.
voltando, né, perdão, fala que Jesus nasceu em Belém da Judéia, né, e quando os magos eles viram a estrela no Oriente, né, eles foram lá, né, onde o rei Herodes estava e perguntou onde que haveria de nascer, né, o rei dos judeus. E o que foi que aconteceu? O rei Herodes, juntamente com o pessoal lá de Jerusalém, eles ficaram, né, preocupados, eles ficaram, né, preocupados com a Bíblia fala. Então, o que que acontece? O rei Herodes, ele vai para os principais sacerdotes e escribas e eles perguntam onde que deveria nascer o rei dos judeus, né? O que é que está escrito? Onde que ele deveria nascer? Então, os principais sacerdotes e escribas falam, ele deveria nascer em Belém da Judéia, né? Como está escrito, como o profeta ele já tinha escrito. Então, o Herodes ele vai nos magos, né? E ele fala, ó, quando vocês descobrirem onde é que está o rei dos judeus, vocês venham e me avisem que eu também quero ir lá e quero adorar ele, né? Então, os magos eles vão, né, guiados pela estrela. Quando chegam no local, né, onde Jesus estava com Maria, eles se prostram e eles adoram Jesus e eles oferecem, né, ouro, incenso e mirra. O rei Herodes pediu para eles voltarem a avisar, né, para ele ir adorar, né, mas Deus apareceu em sonho para os magos e falou que eles não deveriam voltar para o rei Herodes, então eles seguiram por outro caminho. Depois disso, quando o rei Herodes ele percebeu que os magos eles não voltaram para avisar, né, onde Jesus estava, ele ficou com muita raiva. E o que foi que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo de Belém da Judéia, né, que foi onde ele ouviu, né, que deveria nascer o rei dos judeus, e de todo o redor, né. Então, né, antes disso, né, a gente viu que o anjo apareceu a José falando, ó, pega Jesus, pega Maria e vai para o Egito, porque Herodes ele tá procurando o menino, ele vai procurar o menino, né, para matar. E foi exatamente o que aconteceu. O rei Herodes ele mandou matar todas as crianças, né, lá. Então, perdão, gente, desconcentrei aqui. Então, e o anjo fala, né, José vá, né? E vai voltar um anjo para te avisar quando você, né, deve sair de lá, né? Deve voltar quando as pessoas que estão procurando o menino para matar já estiverem mortas. Então foi o que aconteceu quando o rei Herodes ele tinha morrido, né? José, né, foi, né, o anjo chegou em sonho a José falando para ele, ó, quem estava procurando Jesus para matar ele já morreu, então volta para Israel. Então, quando José viu que o filho do rei Herodes ele estava no reinado, então ele ficou assustado e com medo. Então Deus ele mandou ele ir para Galiléia. Então ele foi e obedeceu e foi para Galiléia onde eles moraram, né? Onde Jesus, Maria e José eles moraram para cumprir, né, uma profecia que falava que ele seria chamado Nazareno. Então isso foi o que a gente aprendeu hoje. Sei que é bastante coisa, mas assim, assiste novamente, se não conseguiu entender, até conseguir entender. E é isso, né? Deus abençoe vocês. O próximo tema que a gente vai estudar, né, é sobre o nascimento de João Batista. Por que a linha Nascimento de João Batista? Porque em Mateus, logo após, né, falar sobre esse nascimento de Jesus, ele fala sobre João Batista pregando, né, no deserto. Mas quem foi João Batista? Eu não sei quem é João Batista, então é isso que a gente vai descobrir. A gente vai aprender sobre João Batista. E é isso, Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.